Graça e paz, amados irmãos, sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade com vocês às nossas aulas. Dessa feita, nós vamos falar sobre a garantia da salvação. O nosso roteiro será o seguinte: primeiro, a predestinação e o chamado para a salvação. Segundo, a regeneração e a conversão. E terceiro, a justificação e a segurança do salvo. Para nós concluirmos então nossa aula. Vamos orar ao Senhor? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus. Fala conosco, nos dá entendimento da tua palavra, é o que nós te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Predestinação e o chamado para a salvação. Algumas pessoas lembram-se nitidamente do dia em que receberam Jesus como Salvador e Senhor. Outras se recordam apenas da época em que fizeram essa importante decisão. Quase todos os crentes lembram-se da forma como receberam a salvação em Cristo, mas o processo de nossa salvação começou muito antes desse tempo que, para nós, marca o início de nossa caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, Efésios 1:5, e que esta escolha foi feita antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então a Escritura Sagrada, irmãos, ensina que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, as pessoas que seriam salvas. Mas a Escritura também ensina que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, diz 1 Timóteo 2,4, que Ele é longânimo e não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, de 2 Pedro 3,9. Isso parece contraditório, não é verdade? Como entender que Deus deseja que todos sejam salvos, mas escolheu apenas alguns para a salvação? A Escritura Sagrada mostra que há diferença entre o desejo de Deus e o seu plano imutável. Quando o Novo Testamento fala do desejo de Deus, usa a palavra grega telema. Quando fala do seu desígnio ou plano imutável, usa a palavra grega boule. Então, 1 Tessalonicenses 4,3, por exemplo, diz: pois esta é a vontade, telema, de Deus, a vossa santificação. Atos 2,23 está escrito que Jesus foi entregue para ser crucificado pelo determinado desígnio, boule, e presciência de Deus. A vontade, irmãos, telema, de Deus, requer a nossa colaboração para que ela seja realizada, como, por exemplo, a santificação. O desígnio, boule, de Deus será realizado independentemente da nossa vontade. O plano imutável de Deus será cumprido porque Deus é absolutamente soberano para fazer o que Ele quiser. Então vem a pergunta, irmãos. A nossa salvação é desejo, telema, ou desígnio, boule, de Deus? Para esse vídeo e pense nessa pergunta. Já tem a sua resposta? Então, irmãos, felizmente a nossa salvação é desígnio de Deus, pois fomos predestinados segundo o propósito, desígnio, boule, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, diz Efésios 1:11. Se a nossa salvação fosse apenas desejo, telema de Deus, ela só se concretizaria se colaborássemos com Deus na sua realização. Como o ser humano está morto espiritualmente, em seus delitos e pecados, diz Efésios 2:1, essa colaboração é impossível e ninguém seria salvo. Mas Deus, movido pelo seu profundo amor, Ele incluiu no seu plano imutável a salvação daqueles que lhe aprouve salvar. A Bíblia Sagrada chama isso de eleição ou predestinação. Então, a predestinação está presente em todo o Novo Testamento. Nos Evangelhos nós encontramos várias declarações de Jesus onde ele
chama os salvos de eleitos e de escolhidos. Ele disse que os falsos profetas procurariam enganar, se possível, até os eleitos, em Mateus 24, 24. Falando da grande tribulação, né? Ele afirmou que se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias, diz Marcos 13, 20. Disse também que na sua segunda vinda, ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Diz Mateus 24, verso 31. Os apóstolos também chamaram os salvos de eleitos e escolhidos. Paulo, na Epístola aos Romanos, ele perguntou: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8,33. Aos Efésios, ele escreveu que Deus nos escolheu em Cristo para a salvação antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, diz Efésios 1, do versos 3 a 5. Aos Colossenses, ele recomendou: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Diz Colossenses 3,12. Aos Tessalonicenses ele escreveu: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,13. Na segunda epístola a Timóteo, ele declarou: tudo suporto por causa dos eleitos. Diz em 2 Timóteo 2,10. Pedro também escreveu sobre a predestinação. Ele inicia a sua primeira epístola dirigindo-se aos eleitos que são forasteiros da dispersão. 1 Pedro 1, versos 1 e 2. E o último livro do Novo Testamento chama os salvos de eleitos, em Apocalipse 17, verso 14. Algumas pessoas concluem, irmãos, apressadamente, que se aqueles que serão salvos já estão predestinados para isso, não é necessário pregar o Evangelho. Mas não é assim. A predestinação exige que preguemos o Evangelho, pois Deus usa a sua palavra e a atuação do Espírito Santo para chamar aqueles que ele predestinou para a salvação. Foi o que aconteceu com Lídia. Paulo pregava, ela e outras mulheres ouviam, e Deus, através do Espírito Santo, abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Diz em Atos 16, verso 14. Então, os teólogos também chamam isso de vocação eficaz, que é a atração irresistível que Deus, por meio da palavra e do Espírito Santo, exerce sobre o pecador, levando-o a aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Vejamos então, irmãos, também a respeito da regeneração e a conversão, em segundo lugar. Berkhoff ensina que regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem, e a disposição dominante da alma é tornada santa, e o primeiro exercício santo desta nova disposição é assegurado. Esse primeiro exercício que Berkhoff está falando é o novo nascimento. Esse novo nascimento, o nascer do Espírito, como diz em João 3, versos 5 e 6, veja, entroniza Jesus Cristo na alma do pecador e o leva a se mover em direção a Deus. O diálogo de Jesus com Nicodemos ilustra bem o que é a regeneração. Veja comigo João capítulo 3, irmãos. Evangelho de João, capítulo 3. Diálogo de Jesus com Nicodemos, verso de 2 a 6. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse diálogo, irmãos, veja, esse novo nascimento que Jesus está falando para Nicodemos. Não é literalmente um nascimento físico, né? Ele até pergunta como é que eu vou entrar no ventre materno de novo e vou nascer outra vez já sendo velho. Mas Jesus não está falando disso, ele está falando de um novo nascimento espiritual, nascer do Espírito, nascer de Deus. E ele fala que é preciso nascer de novo, Nicodemos. É preciso nascer de novo se você quer ver o reino de Deus. Então, a regeneração é exatamente isso, irmãos, é esse novo nascimento. A nossa vida iniciou-se num momento de nossa concepção. Assim também o processo da aplicação da obra de Cristo a nós se inicia com a nossa concepção espiritual, isto é, no momento em que o Espírito Santo implanta em nós a semente da nova vida. Fisicamente nós somos gerados por nossos pais, espiritualmente somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, antes da regeneração, a atração pelo pecado, ela domina o pecador. A partir da regeneração, ele passa a desejar o que é bom, reto e justo. E esse toque regenerador do Espírito Santo leva o pecador à conversão. Então, conversão, e o que é isso? Né? É o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador a arrepender-se dos seus pecados e a crer em Cristo como Salvador e Senhor. Então, conversão, ele une esses dois elementos, arrependimento mais fé. Né? O homem morto em delitos e pecados é incapaz de arrepender-se, crer por si mesmo. Se você olhar comigo Atos 11, verso 18, diz o seguinte: E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja, foi por Deus concedido o arrependimento. Em Jeremias 13, né? Se você abrir comigo, Jeremias capítulo 13, o verso 23. Jeremias 13, 23 diz assim: Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Veja, em outras palavras, o pecador ele é incapaz de arrepender-se e crer por si mesmo. Assim como o etíope, ele não pode mudar a sua pele ou as suas manchas. Veja, o que ele está dizendo é o homem pecador não pode mudar por si mesmo a sua natureza. Ele é um pecador. Só Deus pode mudar isso. Então, mediante o arrependimento, irmãos, o pecador se desvincula da antiga vida de pecado e, através da fé, ele se vincula à nova vida em Cristo. Então, vejamos agora a justificação e a segurança do salvo. Quando o pecador recebe Jesus Cristo como Salvador, ele é justificado diante de Deus, mediante a obra redentora de Cristo. Isso significa que todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro são perdoados. Ele é restaurado como filho de Deus e passa a ter direito à herança da vida eterna. O apóstolo Paulo ensinou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, diz Romanos 5:1. A justificação, contudo, não impede o homem de continuar pecando. Ele ainda é pecador. Em 1 João 8 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em Romanos 7:19, Paulo disse, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por isso Jesus nos ensinou a orar, perdoa-nos,
as nossas dívidas, em Mateus 6,12. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado produz no crente um sentimento de tristeza, de separação de Deus. E quando o crente toma consciência do seu pecado, ele sente uma compulsão que o impele a confessar o pecado, a abandoná-lo e pedir perdão a Deus, conforme Mateus 26:75. Então, o verdadeiro crente, irmãos, ele não tem prazer no pecado. Embora ele ainda seja um pecador, ele não tem prazer mais no pecado. O apóstolo João, na mesma epístola em que declarou que se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, afirmou também que todo aquele que permanece em Jesus, Cristo, ele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, diz 1 João 3,6. Então, aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, com toda certeza, chegará ao céu. Ainda que o crente esteja sujeito a pecar, ele jamais cairá completamente. Os teólogos chamam isso de perseverança dos santos e a definem como uma contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. O apóstolo Paulo, ele declarou a mesma coisa, porém com palavras diferentes. Filipenses 1,6 ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa é a justificação e a segurança do salvo, irmãos. O propósito e o poder do Pai garantem a nossa salvação. A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a nossa salvação. E terceiro, o selo e o penhor do Espírito Santo garantem a nossa salvação. O que nós vimos então nessa aula, irmãos? Primeiro, a predestinação e o chamado para a salvação. Segundo, a regeneração e a conversão. Terceiro, a justificação e a segurança do salvo. Em 1 Pedro 2,9, concluindo, irmãos, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Deus, por tão grande bênção, tão grande salvação que o Senhor nos deu e o Senhor nos garante até o último dia. O Senhor nos fará perseverar, Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.